Você já viu alguém ser tão humilhado que até o ar ao redor parece ficar mais pesado, mas ainda assim, essa mesma pessoa encontrar força para salvar exatamente aquilo que seus próprios desafetos mais amavam? Foi isso que aconteceu com Clara, uma empregada simples, invisível para a casa onde trabalhava e constantemente julgada pela aparência, pela pobreza e pelo silêncio com que carregava suas dores. Naquela mansão de mármore brilhante, onde luxo e arrogância se misturavam. Ninguém imaginava que a mulher desprezada que arrumava os quartos guardava em si um coração capaz de uma justiça poética que mudaria tudo. Naquele dia específico, Clara já tinha sido alvo de mais uma daquelas humilhações que machucam mais do que um corte profundo. A madame a olhou de cima a baixo como se estivesse avaliando algo descartável, como se a presença da empregada diminuísse o brilho da casa. Palavras duras, acusações injustas, olhares cheios de desdém, tudo parecia parte da rotina. E ainda assim, havia algo diferente no ar, algo prestes a acontecer, algo que a madame jamais imaginaria. Enquanto caminhava pelos corredores silenciosos, Clara sentiu de novo aquele aperto no peito, aquela vontade de desaparecer. Mas o destino, caprichoso como sempre, colocou diante dela o que ninguém mais veria. Um segredo frágil, escondido, doente e amado pela mulher, que nunca lhe deu valor. Naquele instante, Clara entendeu que tinha uma escolha, e sua decisão, tomada em silêncio, deixaria marcas profundas naquela casa onde ninguém acreditava na força de uma pessoa humilde. E foi aí, exatamente nesse momento, que a história começou a mudar, mesmo que ninguém ainda tivesse percebido. Clara nunca foi o tipo de pessoa que chamava atenção. Na verdade, parecia que o mundo inteiro havia aprendido a enxergá-la como parte da mobília, como algo que estava ali apenas para cumprir uma função e depois desaparecer pelos cantos da casa. E talvez fosse justamente isso que mais doía nela. Não o trabalho pesado, não o salário curto, não as madrugadas acordada cuidando de tudo, mas a sensação constante de ser invisível. Invisível para a família rica, invisível para quem passava pelos corredores brilhantes da mansão, invisível até para si mesma, às vezes. E ainda assim, era justamente essa invisibilidade que permitia que ela percebesse coisas que ninguém mais via. Todas as manhãs, enquanto esfregava o chão frio ou arrumava a mesa com aqueles talheres caros que ela jamais usaria, Clara observava silenciosamente cada detalhe. Via a arrogância estampada no semblante dos convidados. Ouvia comentários pesados ditos como se ela não tivesse ouvidos. E sentia o peso daquela rotina que esmagava sua dignidade um pouco mais todos os dias. Mas apesar disso, havia algo nela que não quebrava. Uma espécie de força silenciosa, quase teimosa, que insistia em acreditar que sua humildade tinha valor, mesmo quando tudo ao redor dizia o contrário. A madame, por exemplo, nunca pronunciava seu nome. Era sempre a empregada, a moça, aquela ali. E quando olhava para Clara, era como se estivesse analisando uma sombra incômoda que atravessava seu campo de visão. Havia dias em que o desprezo era tão forte que Clara precisava respirar fundo para não deixar que a voz trêmula denunciasse o que sentia. Mas mesmo nesses momentos de dor, havia algo no olhar dela que permanecia vivo. Uma luz pequena, mas resistente, que ninguém conseguia apagar. E talvez seja por isso que, mesmo sendo tão desprezada, Clara continuava enxergando as pessoas ao redor com compaixão. Via além das aparências, além do luxo, além da arrogância, e no fundo, sabia que cada pessoa ali carregava seus próprios segredos, suas próprias feridas, suas próprias contradições. Ela sentia isso no ar, na forma como a casa parecia respirar quando ficava silenciosa. Era como se aquele lugar guardasse histórias que ninguém ousava contar. E Clara, mesmo invisível, caminhava entre elas com uma sensibilidade que só quem já sofreu consegue ter. E foi exatamente essa sensibilidade que fez com que, num simples detalhe, algo chamasse sua atenção de um jeito diferente naquela manhã. Uma fraqueza no olhar de alguém que nunca demonstrava fraqueza. Um silêncio estranho, vindo de um canto da casa, onde sempre havia movimento. Clara parou por um instante, como se seu coração tivesse reconhecido algo antes mesmo de sua mente entender. E sem perceber, ela deu o primeiro passo rumo àquilo que mudaria completamente o rumo de sua história. A verdade é que às vezes a maior batalha não acontece nos gritos, mas nos silêncios que só quem sofre percebe. E foi exatamente nesse tipo de guerra invisível que a empregada acabou presa. Porque, do outro lado, estava a madame arrogante, aquela mulher que falava com o olhar, julgava com o gesto e diminuía qualquer um
com um simples levantar de sobrancelha. Ela não precisava levantar a voz para humilhar. Sua presença já era suficiente para deixar claro quem mandava naquela casa luxuosa, impecável por fora e profundamente quebrada por dentro. Enquanto caminhava pelos corredores brilhantes, a empregada sentia o peso de carregar não apenas suas responsabilidades, mas também o desprezo diário, que vinha disfarçado de indiferença. Era sempre a mesma cena, a madame passando com seu perfume caro, sem sequer olhar para ela, como se fosse parte da mobília, como se pobreza fosse sinônimo de invisibilidade. Isso doía mais do que qualquer palavra. Era aquele tipo de dor silenciosa que só quem vive histórias emocionais injustas entende de verdade. E mesmo assim, a empregada seguia. Seguia porque precisava, porque a vida dela era feita de luta, de força escondida nos detalhes, de fé naquilo que ninguém mais via. E talvez fosse justamente isso que incomodava a madame. A forma como alguém tão simples parecia carregar uma coragem que o dinheiro dela jamais compraria. Mas a batalha silenciosa não estava apenas na humilhação sutil. Estava nos olhares atravessados, nas ordens dadas sem respeito, nas exigências impossíveis que serviam apenas para reafirmar poder. Era quase como se a madame testasse os limites daquela mulher todos os dias, incapaz de imaginar que a pessoa que ela mais desprezava era a mesma que em breve salvaria o que ela mais amava, e sem pedir nada em troca. E enquanto a empregada segurava firme sua dignidade, algo começava a mudar por baixo daquela superfície gelada. Pequenos sinais, pequenos conflitos, pequenas frestas, que iriam abrir caminho para o próximo acontecimento que mudaria tudo. Havia algo naquela casa luxuosa que quebrava completamente o contraste entre a frieza da madame e a rigidez do ambiente. Algo que, curiosamente, apenas a empregada parecia perceber nos pequenos gestos, nos leves cuidados e na forma quase instintiva como a madame mudava de expressão quando chegava perto daquele lugar específico. Era como se por alguns segundos a máscara arrogante dela rachasse, mas sem nunca revelar completamente o que se escondia ali. E a empregada, acostumada a observar silêncio, dor e detalhes que ninguém mais notava, começou a entender que existia um ponto fraco, um segredo emocional, algo valioso demais para qualquer pessoa daquela casa tocar. Só que o mais curioso é que ninguém jamais falava sobre isso. Não havia fotos espalhadas, não havia lembranças expostas, não havia explicações. Era tudo escondido, protegido, guardado com um cuidado que não combinava com o jeito duro e distante da madame. E isso despertava na empregada um tipo de curiosidade misturada com compaixão. Aquela sensação que nasce quando a gente percebe que até quem humilha carrega uma dor invisível. E, mesmo sem entender, a empregada sentia que aquilo era importante. Algo emocional, sensível, íntimo. Algo que poderia explicar por que a madame parecia viver entre um orgulho enorme e uma fragilidade que ela jamais admitiria. Um segredo que não tinha forma, mas tinha peso. Estava ali, escondido, esperando a hora de ser revelado. Cada vez que a empregada passava por aquele canto da casa, algo nela reagia. Era como se o ar ficasse diferente, mais leve, mais humano, como se ali morasse a única parte realmente viva daquela mansão gelada. E sem perceber, ela começou a se aproximar daquilo com mais cuidado, com mais respeito, sentindo que um dia, talvez muito em breve, aquilo se tornaria parte da sua própria história. E mal sabia ela que esse algo que a madame protegia com unhas e dentes era, na verdade, o coração dela. A única coisa capaz de revelar quem aquela mulher realmente era por trás das roupas caras e das palavras duras. A única coisa capaz de transformar tudo que viria a seguir. Mas por enquanto, o público não sabe. E a história ainda está só começando. Aconteceu numa manhã em que tudo parecia igual, mas carregava aquele peso silencioso que a vida coloca nos dias que vão virar memória. A empregada entrou na sala com o mesmo cuidado de sempre, tentando desaparecer entre os móveis caros, quando a madame surgiu como um raio tensa e irritada, procurando algo que até então a própria empregada não sabia o que era. O ar ficou pesado, quase cortante, e antes que ela pudesse explicar qualquer coisa, a madame avançou com aquelas palavras afiadas que machucam mais do que a gente admite. Foi uma humilhação que não veio devagar, veio como um tapa emocional, desses que queimam por dentro. A madame acusou, apontou, insinuou coisas que a empregada nunca faria. E o mais doloroso não foi o tom duro, nem o olhar atravessado. Foi a injustiça, aquela sensação de que você está levando a culpa por algo que não entende, mas que por algum motivo alguém precisa descarregar.
em cima de você. E a empregada, que já era acostumada com desprezo, sentiu dessa vez algo novo, uma ferida mais funda, como se tivesse ultrapassado um limite invisível. A cada palavra, algo dentro dela se encolhia e, ao mesmo tempo, outra parte começava a despertar, aquela força silenciosa de quem já sofreu demais e aprendeu a suportar o impossível. Ela não respondeu, não levantou a voz, não tentou se defender. Quem vive nesse tipo de história emocional sabe, às vezes, o silêncio é a única forma de sobreviver. Mas, por trás da calma aparente, havia uma tempestade. A empregada sentiu que aquela humilhação não era só gratuita. Tinha algo escondido por trás, algo que a própria madame temia admitir. E talvez fosse justamente por isso que ela descarregava tudo na única pessoa que não revidaria. Porque no fundo, a madame estava tentando proteger aquilo que mais amava, e qualquer ameaça, real ou imaginária, despertava nela o pior lado. A empregada não entendia completamente ainda, mas sentia que aquela explosão tinha um motivo que ela ainda não enxergava. Um motivo que estava diretamente ligado àquele objeto misterioso, aquele segredo emocional que a casa inteira parecia guardar. E foi exatamente nesse instante, nessa humilhação pico, que algo mudou para sempre. Não só na relação entre as duas, mas na história inteira. A empregada percebeu que o que vinha pela frente seria maior do que qualquer dor que já sentira. E, mesmo sem saber, estava prestes a se tornar a única pessoa capaz de salvar aquilo que a madame mais amava, e que ninguém mais sabia que existia. Havia algo que a empregada carregava no peito desde o primeiro dia naquela casa. Algo que ninguém sabia, algo que ela mesma tentava esconder até de si. Era um segredo silencioso, desses que não fazem barulho, mas moldam cada gesto, cada palavra contida, cada olhar que se desvia para não revelar emoção demais. E esse segredo estava diretamente ligado ao que a madame mais amava, sem que ela sequer imaginasse. Depois daquela Rumil Hakupico, a empregada se recolheu ao pequeno quarto dos fundos, respirando fundo, tentando reorganizar os próprios pensamentos. Não era só tristeza. Havia uma mistura de dor com uma estranha sensação de responsabilidade, como se a vida estivesse empurrando ela para um propósito que ela nunca pediu, mas que parecia inevitável. E, enquanto o mundo lá fora parecia seguir normalmente, dentro dela, crescia a certeza de que estava carregando algo grande demais para guardar sozinha. O curioso é que a madame, com toda a sua arrogância e aquele jeito frio de olhar o mundo de cima, não fazia ideia de que dependia justamente da pessoa que mais desprezava. Porque a empregada sabia de algo que ninguém percebia. Ela tinha visto sinais, pequenos detalhes, que a maioria ignoraria. O comportamento diferente, o cansaço súbito, aquela respiração acelerada, que não era normal. Ela tinha notado a fragilidade escondida atrás do luxo. Algo que nem a própria madame se dava conta de que estava acontecendo. E, enquanto todos seguiam a rotina na mansão, acreditando que tudo estava sob controle, a empregada sabia que não estava. Sabia que havia algo errado com aquilo que a madame mais amava. Algo sério, algo urgente, mas ela não tinha coragem de dizer. Primeiro, porque sabia que não seria ouvida. Segundo, porque falar significava se expor, e ela tinha aprendido a vida inteira que, quando os pobres se expõem diante dos ricos, o preço é sempre mais alto do que deveriam pagar. Então ela guardou o segredo, guardou-o sozinha, guardou em silêncio. E a cada dia que passava, observava com mais atenção, mais cuidado, mais carinho, fazendo tudo com aquela dedicação emocional que só quem já sofreu sabe oferecer. Era como se algo dentro dela dissesse que, quando a verdade finalmente viesse à tona, ela precisaria estar pronta para agir. E isso só aumentava a tensão invisível que pairava na casa. A empregada sabia que estava chegando a hora em que aquilo deixaria de ser um segredo. Sabia que em breve teria que escolher entre se calar ou fazer o que precisava ser feito. Mesmo que isso custasse sua paz, seu emprego, ou até a última gota de dignidade que ainda lhe restava. Foi numa manhã aparentemente comum que algo começou a mudar. Não de forma explosiva, não com drama ou barulho, mas como aquelas reviravoltas silenciosas que só quem carrega o coração atento consegue perceber. A casa ainda estava envolta naquele clima pesado depois da humilhação, e a madame continuava exibindo a mesma arrogância automática, como se nada no mundo pudesse abalá-la. Mas a empregada, com aquele olhar treinado pela vida, notou primeiro. O cachorro, o objeto do amor da madame, estava diferente, mais fraco, mais quieto, respirando com dificuldade. Era um detalhe que qualquer pessoa distraída ignoraria, mas que para quem vive à margem e observa tudo,
é impossível deixar passar. A cada passo pela mansão, ela sentia o peso do segredo apertando o peito. O cachorro estava piorando, e rápido. Não era só um incômodo passageiro. Havia urgência ali, algo que nenhuma maquiagem social da madame seria capaz de encobrir. E a empregada sabia disso tão profundamente que era como se o próprio instinto gritasse dentro dela. E mesmo assim, ela continuava agindo com aquela discrição típica dos invisíveis. Limpava os corredores, ajeitava as almofadas, recolhia os copos deixados pela madame, e ao mesmo tempo mantinha os olhos atentos ao pequeno animal, torcendo para estar errada, mas não estava. A reviravolta começava ali, naquele olhar que só quem tem empatia verdadeira consegue ter, porque a empregada percebeu que, se não fizesse algo, o cachorro não resistiria. E o mais irônico é que a madame, tão preocupada com aparências, com luxo, com domínio, estava completamente alheia à gravidade do que acontecia literalmente ao lado dela. Era como se o silêncio daquela casa rica amplificasse ainda mais a urgência que a empregada sentia, criando uma tensão emocional que só crescia. Ela tentou avisar de forma sutil, escolhendo palavras cuidadosas para não parecer atrevida. Mas a madame, com aquele olhar duro de quem se acredita intocável, respondeu com frieza, descartando o aviso como se fosse mais um exagero, vindo de alguém sem conhecimento. E foi nesse exato momento que começou a verdadeira reviravolta invisível. Não quando a madame ouviu, mas quando não quis ouvir, porque ali a empregada entendeu que, se algo fosse feito, seria por ela, e apenas por ela. E o curioso é que, quanto mais a madame recusava enxergar, mais a empregada sentia crescer dentro de si uma coragem que nem sabia que tinha. Uma coragem que vinha não da força, mas da necessidade. Uma coragem que nasce quando o mais fraco entende que, se ele não agir, ninguém mais vai. E cada pequeno gesto, cada ida ao quintal, cada olhar preocupado para o cachorro, era como se o destino estivesse preparando o terreno para o momento em que tudo mudaria de vez. Foi no dia seguinte, ainda antes do sol nascer completamente, que o pior aconteceu. E tudo aquilo que a empregada vinha pressentindo se confirmou de forma cruel. O cachorro, antes apenas abatido, amanheceu sem força sequer para levantar a cabeça. O pequeno corpo tremia, e a respiração irregular parecia um pedido silencioso de socorro. A empregada sentiu o estômago afundar, como se de repente todo o peso da casa rica, das humilhações, das ordens secas e do desprezo acumulado tivesse caído inteiro sobre os ombros dela. Era um momento de risco real, daqueles que a vida coloca na frente para testar até onde vai a coragem dos invisíveis. Ela tentou chamar a madame com cuidado, batendo de leve na porta do quarto como quem teme incomodar, mesmo sabendo que a urgência não deixava espaço para delicadezas. Mas, quando a mulher abriu a porta, o olhar frio que lançou para a empregada já era um aviso. Ali, qualquer tentativa de explicar a gravidade da situação seria tratada como insolência. A madame mal deu atenção, alegando que o cachorro sempre fazia drama e que não iria estragar sua manhã com preocupações desnecessárias. Era impressionante ver como alguém podia amar tanto e, ao mesmo tempo, enxergar tão pouco. E foi exatamente naquele instante que a sensação de que tudo estava prestes a desabar tomou conta. A empregada sabia que o cachorro podia não resistir até o fim do dia. Sabia porque reconhecia aquela fragilidade, a mesma que já tinha visto tantas vezes nas ruas, na própria família, em pessoas e animais que dependeram dela mais do que deveriam. E quando ela voltou ao cômodo onde o bichinho estava, sentiu o coração apertar ao vê-lo tentando, sem sucesso, se aproximar dela, como se estivesse pedindo ajuda pela última vez. A respiração dele ficou ainda mais curta, o olhar meio perdido, o corpo mole. Era como se a vida estivesse escorrendo ali, lenta e dolorosamente. A empregada, com as mãos tremendo, se ajoelhou ao lado dele, acariciando a cabeça pequena, enquanto murmurava palavras baixas. Palavras que talvez o cachorro nem entendesse, mas que carregavam sinceridade, cuidado e aquela compaixão profunda que só quem já sofreu de verdade sabe oferecer. E naquele silêncio tenso da mansão luxuosa, um silêncio que amplificava a dor e a impotência, ela percebeu que não podia esperar mais nada da madame. Ali, naquele momento exato, era como se a história inteira estivesse prestes a quebrar, como se um fio invisível estivesse sendo puxado até o limite. Tudo parecia perdido, para o cachorro, para a empregada,
para qualquer chance de entendimento entre elas. Mas era justamente dessa beira do abismo que algo prestes a acontecer começaria a mudar o rumo da história. Foi no instante em que o cachorro deu um gemido mais fraco, quase imperceptível, que a empregada tomou a decisão que mudaria tudo. Não por coragem, mas por aquele tipo de instinto que nasce quando alguém que já sofreu demais reconhece o desespero no outro. Ela pegou o animal no colo com um cuidado quase sagrado, sentindo o corpo leve e quente contra o peito, e saiu pela porta dos fundos da mansão como quem foge para salvar a própria alma. O medo de ser pega era real, mas o medo de perder aquela vida era muito maior. A rua ainda estava silenciosa, e enquanto caminhava rápido em direção à pequena clínica veterinária do bairro, a empregada sentiu o coração batendo tão forte que parecia misturar o som da própria respiração com o do cachorro. Era como se os dois dividissem a mesma urgência, a mesma luta por algo que a madame, com todo o seu luxo, parecia incapaz de enxergar. E o mais doloroso é que a empregada sabia, se descobrissem que ela havia levado o animal sem permissão, não haveria justificativa suficiente para salvá-la de uma demissão humilhante. Quando chegou ao local, mal conseguiu explicar o que estava acontecendo. Tamanha era a pressa. O veterinário, ao ver o estado do cachorro, não perdeu tempo. Levou-o imediatamente para dentro, pedindo que ela aguardasse do lado de fora. E naquele corredor simples, com cheiro de desinfetante e paredes gastas pelo tempo, a empregada sentiu o peso de todos os seus medos caírem sobre ela de uma vez só. Era como esperar por um diagnóstico de si mesma, porque, de algum modo estranho, a vida daquele bichinho estava ligada à dela. Depois de longos minutos, o veterinário voltou, e a expressão dele já dizia mais do que qualquer palavra. O animal estava muito fraco, mas teria uma chance pequena, mas real. E essa chance só existia porque ela tinha escolhido agir. Porque naquele mundo de aparências, onde as pessoas olhavam para ela como se fosse invisível, foi justamente a sua sensibilidade, aquela que tantos confundiam com fraqueza, que fez a diferença. O coração da empregada se apertou, não por alívio, mas por algo mais profundo, a certeza de que a madame nunca imaginaria o que estava acontecendo naquele momento. Nunca imaginaria que alguém que ela desprezava tanto estava ali, salvando o que ela mais amava no mundo. E quando o veterinário perguntou o nome dela para registrar o atendimento, a empregada hesitou, temendo que isso gerasse problemas maiores depois. Mesmo assim, deu o nome verdadeiro, porque sabia que esconder-se só atrasaria o inevitável. E foi nesse instante que a porta da clínica se abriu com força, e a figura da madame apareceu completamente transtornada, procurando alguém, como se estivesse tentando juntar peças que nunca imaginou que existiam. Era estranho, quase desconfortável, ver aquela mulher, tão acostumada a mandar, de repente perder a firmeza no olhar. Você já viu alguém perceber, tarde demais, que talvez tenha sido cruel sem motivo? Pois foi exatamente isso que aconteceu com a madame naquela noite silenciosa, quando a verdade começou a incomodar mais do que qualquer luxo que a cercava. Ela tentava agir como sempre pastora areita, passos medidos, voz controlada, mas a culpa tem um jeito peculiar de entrar pelas frestas que ninguém consegue fechar. E o mais curioso é que tudo começou com um detalhe pequeno, quase imperceptível, a maneira como Clara evitou cruzar os olhos com ela, um gesto simples, mas cheio de significado. A madame percebeu, e aquilo ficou ecoando dentro dela, como se fosse um segredo emocional que não dava mais para varrer para debaixo do tapete. A narrativa que ela mesma se contava, de que Clara era apenas uma empregada, alguém descartável, começou a desmoronar em silêncio. A culpa veio primeiro como um incômodo leve, depois como uma memória insistente, trazendo de volta cada palavra atravessada, cada desprezo desnecessário, cada olhar que feriu mais do que ela imaginava. E é nessas horas que a vida nos força a encarar o próprio reflexo emocional, não aquele que aparece no espelho bonito do closet, mas o que surge quando a consciência fala mais alto que o orgulho. A madame começou a reparar em coisas que sempre ignorou: o cansaço nos ombros de Clara, o cuidado discreto com a casa, a delicadeza com a criança, a paciência que ela mesma nunca soube oferecer. Era como se pela primeira vez ela enxergasse a humanidade que sempre esteve ali, só que agora tingida de arrependimento. E quando a culpa se mistura com reflexão, o silêncio fica pesado. Ela não sabia o que dizer, não sabia como agir, só sabia que algo dentro dela estava mudando, como se a vida estivesse tentando ensiná-la a força, o que ela nunca quis aprender sozinha. E essa mudança, embora silenciosa,
começava a crescer, lenta, incômoda, inevitável, preparando o terreno para o que estava prestes a acontecer, algo que ela ainda não estava pronta para admitir, mas que já não conseguia evitar. A verdade é que a justiça poética nunca chega quando a gente espera. Ela chega quando o coração já está cansado demais para brigar, mas atento o suficiente para reconhecer cada detalhe. E foi exatamente isso que aconteceu com a Madame, naquele instante em que seus olhos finalmente pararam sobre Clara de um jeito diferente, quase desconcertado. Era como se ela tivesse enxergado pela primeira vez tudo aquilo que sempre esteve ali: a força silenciosa, a integridade, a bondade que nunca precisou levantar a voz para existir. E é curioso como, nesses momentos, o mundo parece pausar só para destacar o que a vida tentou esconder durante tanto tempo. A Madame, antes tão firme e cheia de certezas, agora parecia menor. Ou talvez fosse apenas a máscara de superioridade que começava a derreter. E isso acontece muito nas nossas histórias emocionais. Quando a verdade chega, ela não pede licença, ela muda o ar. Clara não precisava dizer nada. A presença dela já bastava para revelar quem realmente tinha valor naquela casa. O ambiente inteiro parecia envolver os dois lados do mesmo enredo. De um lado, quem sempre julgou. Do outro, quem sempre sustentou tudo em silêncio. E enquanto a Madame tentava organizar pensamentos que ela nunca tinha permitido sentir, a cena ganhava aquele tom íntimo que só a verdade consegue criar. O silêncio não era vazio. Ele carregava peso, carregava história, carregava a percepção tardia de que alguém que ela tratou como invisível tinha acabado de proteger o que ela mais amava no mundo. É nessa hora que o coração começa a cobrar, sabe? Cobra por tudo que foi negado, por cada palavra atravessada, por cada gesto de desprezo que agora ecoava na memória da Madame, como um filme que ela não podia mais parar de assistir. E ainda assim, Clara continuava com aquela postura calma, respeitosa, sem exigir nada em troca. E esse é o tipo de detalhe que dói mais em quem nunca soube oferecer respeito. Porque a justiça poética não humilha, ela revela, ela mostra quem realmente sempre foi essencial, mesmo quando ninguém teve coragem de admitir. E quando a Madame percebeu isso, seus olhos vacilaram, como se ela estivesse tentando segurar algo que não cabia mais dentro dela. Não era arrependimento completo ainda, mas era o primeiro passo. O primeiro impacto, a fresta inicial por onde a consciência começava a entrar. E é aí que tudo começa a mudar de verdade. Não porque alguém pediu, mas porque a vida empurra para frente, para dentro, para onde a alma precisa olhar. E naquele momento, a Madame entendeu que nada seria como antes. Que aquela mulher que ela subestimou tinha acabado de ensinar a maior lição que ela já recebeu. E sem pronunciar uma única palavra. Se essa parte tocou você de algum jeito, comente "Eu vejo o que ninguém vê". E seguimos juntos nessa história que ainda tem muito a revelar.